Vamos agora observar mais um texto. E aqui a gente tem que observar o seguinte, ó. Há algumas lacunas também. Vamos só observar o seguinte, olha. Em relação ao padrão ortográfico vigente na língua portuguesa, considere as seguintes sentenças. No primeiro parágrafo, a expressão em destaque nesses ambientes refere-se a mesas de bar, que tem a ver padrão ortográfico com nesses ambientes, né? Isso aqui é elemento de coesão, né? Então, nesses ambientes, refere-se a mesas de bar. Vamos, então, avaliar isso daqui. Vamos observar aqui, ó. Nesses ambientes, e aí nós vamos observar aqui se cabe retomar mesas de bar. Vamos observar isso, tá legal? Beleza. O outro, no primeiro parágrafo, o autor contrapõe comportamentos do passado e do presente, a gente verá isso. No segundo parágrafo, a expressão máxima da dignidade é o respeito ao luto de quem sofre. Bom, então vamos tentar pegar isso no primeiro e segundo parágrafo, beleza? Vamos lá então, olha só. Em suma, a política está colérica e os relacionamentos nas redes sociais, ou mesmo fora delas, são o seu retrato mais bem acabado. Um triste retrato de chorar lágrimas de esguicho. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar, não falávamos o que regurgitamos nesses ambientes. Conforme questionava Monteiro Lobato em A Luz do Baile, como o que mudou se era a mesma gente? Então veja só aqui nesse caso, né? É muito importante você avaliar os verbos. Olha só, em suma, a política está colérica e os relacionamentos nas redes sociais ou mesmo fora delas são o seu retrato mais bem acabado. Temos verbos no presente indicativo, está mostrando a atualidade, o que acontece hoje em dia. Um triste retrato de chorar lágrimas de esguicho. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar, não falávamos. Então, antes da internet, dessas redes sociais e tal, antes, como era? Era um ambiente amistoso. É um ambiente amistoso ou não das mesas de bar, não falávamos o que regurgitamos nesses ambientes. Veja aqui então que falávamos é um verbo no pretérito imperfeito. Está vendo só? Ele é um pretérito imperfeito. Regurgitamos é um verbo no presente. Nós fazemos isso nesses ambientes. Que ambientes são esses? É um ambiente amistoso da mesa de bar? Ou é o ambiente das redes sociais? Porque é algo atual, a política está hoje em dia colérica, os relacionamentos nas redes sociais, ou mesmo fora delas, são o seu retrato mais bem acabado hoje em dia. Isso é um triste retrato de chorar lágrimas de esguicho. Aí ele entra com uma ideia, né, o autor entra com uma ideia do passado, fazendo uma comparação temporal. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar, naquela época, não falávamos pretérito imperfeito. O que hoje fazemos, o que hoje regurgitamos nesses ambientes. Nesses ambientes quais? Nas redes sociais. Beleza? Então não é o ambiente amistoso ou não das mesas de bar. Não é essa a ideia. Beleza? Por conta disso, nós notamos aqui que está errado, né? O contexto me mostra, né, que não se refere a mesas de bar. Então, são os ambientes. Ou então, Terror, mas poxa, eu não peguei lá as redes sociais. Ok, mas observe essa relação temporal. E a questão nos ajuda bastante, porque o número 2 já fala que contrapõe comportamentos do passado e do presente, já vai te chamar a atenção. Beleza? Tranquilo. Além disso, você de repente, Terror, eu entendi nesses ambientes, retomando o elemento anterior, tudo bem. Mas ali estava assim, ó, nos ambientes, nesses ambientes amistosos ou não, está vendo só? No ambiente amistoso ou não das mesas de bar. Então, nesses ambientes, se você de repente retomou esse, também não propriamente falaria diretamente mesas de bar. Mas, pelo tempo verbal, aquilo que nós fazemos hoje em dia que não é agradável ao autor, é o ambiente nas redes sociais. Beleza? Por isso, você elimina o número 1. Ao eliminar o número 1, a gente então vai eliminar 3 alternativas. Se for para chutar, chute entre 2 só. Olha que maravilha. Então eu tenho certeza que o número 2 está certo, olha. Eu tenho certeza.
No primeiro parágrafo, o autor contrapõe comportamentos do passado e do presente. Ora, realmente, né? Ele coloca, ó, um triste retrato de chorar em lágrimas de esguicho. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar, nós falávamos naquela época o que regurgitamos, só que hoje nós regurgitamos nesses ambientes. Tá? Então, nesse caso, é a parte crítica dele. Então, são comportamentos diferentes. Aquilo que se fazia no passado, nas mesas de bar, e que nós fazemos hoje em dia nas redes sociais. Tá legal? Mostrando, né, o que fazia num bar. A exposição era pequena, né? Aquilo que se fazia num bar. E hoje em dia a exposição é para o mundo todo. Né? Beleza, vamos à frente. Então, número 2 a gente já viu que está certo. Agora vamos observar o número 3. No segundo parágrafo, a expressão máxima da dignidade humana é o respeito ao luto de quem sofre. Beleza, então vamos aqui. Vamos aqui voltar, que é o seguinte, olha. A expressão máxima da dignidade humana. Legal? Eu tenho um problema aqui que a gente não tem ainda, a gente não viu ainda, né? Essas lacunas aqui, ó. Ok. Mas, Terror, tem como a gente conseguir entender mesmo assim? Tem. Mas o que eu sugiro a você na hora da prova? Você tem lá lacunas para serem preenchidas, eu prefiro que você vá àquela questão, observe as palavras que você vai ter que preencher aqui, você preenche, e aí depois você faz essa interpretação. Também daria, tá legal? Mas aqui, como é algo pontual, dá pra gente perceber isso, olha só. Mas nem as crianças, nem os idosos, nem os desvalidos, nem sequer o luto dos que sofrem, expressão máxima da dignidade humana, são respeitados mais. Veja, expressão máxima da dignidade humana é o aposto explicativo. O luto daqueles que sofrem. Ele explica o luto daqueles que sofrem. Mas nem as crianças, nem os idosos, nem os desvalidos, nem sequer o luto daqueles que sofrem. E o luto daqueles que sofrem é a expressão máxima da dignidade humana. São respeitados mais. Nós não respeitamos o luto. E o luto é sagrado, é a expressão máxima da dignidade humana. Nós devemos respeitar o luto de alguém, esse sofrimento de alguém. No segundo parágrafo, essa expressão máxima da dignidade humana é o respeito ao luto de quem sofre? Sim, e ele é o aposto explicativo. Número 3 está certo, alternativa D de dado realmente é correta.